Amém. O sábado já passou e nós tivemos um estudo no grupo em Sydney e nós olhamos para o assunto dispensacionalismo. E eu não terminei esse assunto, então eu gostaria de usar essa minha primeira apresentação para revisar esse assunto e terminá-lo. E a razão por que nós estamos olhando para o assunto de dispensacionalismo é porque é um assunto que se tornou um assunto de controvérsia. E a razão por que se tornou um assunto de controvérsia é porque aquelas pessoas que saíram do movimento estão acusando nós que permanecemos de entrar numa crença doutrinal cujo termo é dispensacionalismo, que vem da palavra dispensação. Eu vou te explicar o que isso significa de uma forma bem básica, o que realmente essa acusação, como que essa acusação tem sido levantada contra nós. Mas antes de fazermos isso, eu gostaria de revisar o estudo que nós fizemos no sábado, sobre como a palavra em si é usada na inspiração e o que realmente significa. Então, esse é um assunto sobre a palavra dispensação. Então, se você olhar nas suas Bíblias, se você lembrar o que nós olhamos no sábado, se você estava lá, você vai ver que a palavra dispensação acontece em 4 vezes nas Escrituras. É uma palavra que é usada por Paulo de forma exclusiva e está em 3 de suas cartas. Então, eu vou te dar as referências. A primeira é 1 Coríntios capítulo 9, verso 17. A segunda está em Efésios, capítulo 1, verso 10. E então, Efésios, capítulo 3, verso 2. E a última está em Colossenses 1, verso 25. Nós vamos ver como a gente vai progredir com o nosso estudo, talvez nessa apresentação ou numa próxima, mas eu não vou, na verdade, ler esses versos para ver como essa palavra, a palavra em si é usada. Exceto a primeira referência, eu gostaria de ler 1 Coríntios 9, 17. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, verso 17. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então aqui está falando, mesmo que a gente não entenda completamente, de forma profunda, o que o verso está falando nesse contexto, está falando sobre a dispensação do Evangelho. Apenas um entendimento grosseiro, grande, de que o Evangelho quer dizer, que seriam as boas novas que nós podemos ser salvos, ou uma nova aliança que nós podemos ter com Deus, ou a lei de Deus que é colocada nos nossos corações. Então, isso é o que a dispensação do Evangelho quer dizer. Eu não vou ler Efésios 3, mas eu vou pegar apenas uma pequena citação sobre esse verso que fala sobre a dispensação da graça. Então, Paulo fala sobre a dispensação do Evangelho, fala sobre a dispensação da graça. Novamente, graça pode ser entendida de formas diferentes, mas realmente envolve a questão de receber o Espírito Santo ou a lei que é colocada em nossos corações, esses novos corações que Deus prometeu nos dar. Essa é a forma que a palavra em si é usada nas Escrituras, a palavra dispensação. Nós vamos voltar para a palavra e nós vamos ver
o que essa palavra realmente significa em sua linguagem original, no grego, em original. Não é usada no Antigo Testamento, mas palavras similares é usada no Antigo Testamento. O que eu gostaria de fazer é ver como Ellen White usa essa palavra dispensação. Lembre que a razão pela qual estamos olhando isso é porque essas pessoas que saíram do movimento agora estão dizendo que nós estamos entrando numa apostasia, porque nós estamos usando um conceito doutrinal chamado de dispensacionalismo, que nós então pegamos emprestado ou recebemos de um protestantismo apostatado. E nós pegamos então essa ideia de um protestantismo apostatado e incorporamos dentro das nossas crenças. Então, eu só gostaria que a gente visse como que nós estamos usando essa palavra e como o protestantismo apostatado usa essa palavra. E eu espero que isso seja demonstrado que essa acusação é realmente uma acusação sem base nenhuma, algo forçado. Para ser sincero, é uma mentira, é uma informação falsa. Que nós estamos agora usando essa palavra dispensação da mesma forma que o protestantismo apostatado está usando. Então, nós vamos ir para o grego, para a palavra grega, né? E vamos ver como que isso é construído já em um momento. Mas vamos ver como que Ellen White usa essa palavra. Então, nós vamos fazer isso de uma forma bem simples. Se formos para os escritos de Ellen White e você digitar a palavra dispensação, você vai ver que vai aparecer 226 vezes nos seus escritos essa palavra. Ela usa a palavra dispensação, dispensações. Se você adicionar essas duas, dispensação e dispensações, seriam 281 vezes. Então, a gente vai olhar a palavra dispensação. Nós não vamos em todas as referências, obviamente, mas eu vou pegar apenas algumas. Então, a primeira que você vai encontrar está no livro Atos dos Apóstolos. Em português, a referência Atos dos Apóstolos, página 45, parágrafo 4. Ele está colocando aqui a referência em inglês. A primeira vez que você vai ver ela usando essa palavra dispensação. Eu não vou ler todo o parágrafo, mas você está seguindo, você vai ver onde que está. Eu não vou começar do início. O relatório deixado por Pedro e João é tão heróico como outros na dispensação cristã. Então, ela está se referindo ao mesmo termo que nós lemos que Paulo usa aqui em 1 Coríntios 9:17, onde ele diz sobre a dispensação do Evangelho. E aqui ela fala dispensação cristã. Ela usa a palavra dispensação da mesma forma que Paulo usa. Ela fala sobre a dispensação do Evangelho. Isso está no livro Atos dos Apóstolos. Ela está falando sobre Pedro e João. Se nós formos para o início do parágrafo, diz que a história dos profetas e apóstolos, existem muitos nobres exemplos de lealdade para com Deus. As testemunhas de Cristo têm suportado a prisão, tortura e a própria morte, de preferência a violar os mandamentos de Deus. O relatório deixado por Pedro e João é tão heróico como outros na dispensação cristã. Achando-se eles pela segunda vez perante os homens que pareciam empenhados em efetuar a sua destruição, nenhum temor ou hesitação se poderia divisar em suas palavras e atitudes. Tudo que eu gostaria que a gente visse, que realmente é claro, de uma forma simples, mostra que o termo dispensação cristã, ou uma dispensação do Evangelho, é um período de tempo onde o Evangelho vai ser dado, ou que a igreja cristã é estabelecida. Em termos simples, você pode chamar isso da história do Novo Testamento. É isso que esse termo dispensação cristã é usado.
nesse contexto particular. Está falando sobre o período de tempo onde os apóstolos estão fazendo um ministério deles. Se você iniciar o começo do parágrafo, no início está dizendo na história dos profetas e apóstolos, existem muitos nobres exemplos de lealdade para com Deus. Está falando sobre dois diferentes grupos de pessoas. Espero que você consiga ver isso. Os profetas e os apóstolos. Essa distinção é feita aqui. E eu vou argumentar que os profetas que ela está se referindo são os profetas do Antigo Testamento, e os apóstolos seriam os novos mensageiros de Deus, que ela está indo do Antigo ao Novo Testamento. Muitas histórias de lealdade que pode ser vista nas Escrituras, Antigo e Novo. Então, ela vai fazer esse termo sobre a dispensação cristã. Ela vai dar dois exemplos disso, que seria Pedro e João. Você vai ver, na maioria das vezes que ela usa a palavra dispensação, está conectado ou ao Evangelho ou à graça. A mesma forma que Paulo usa. E aqui realmente está falando sobre o mesmo período de tempo. Eu vou pegar uma outra passagem. Está em Atos dos Apóstolos, página 126, parágrafo 8. Eu estou dando a referência que está em português, tá? Aqui que ele está colocando em inglês. Em português, é Atos dos Apóstolos, página 126, parágrafo 8. Eu não vou ir para o começo do parágrafo novamente. Conduziu ele a mente de seus ouvintes para além do cerimonial terrestre, do ministério de Cristo no santuário celestial, até o tempo em que, tendo completado seu trabalho de intercessão, ele deverá voltar com poder e glória. Página 126, parágrafo 8. Ele está, leia todo esse parágrafo, né? Ela está comparando o Antigo e o Novo Testamento. Está comparando o ministério celestial e terrestre. Conduziu a mente seus ouvintes para além do cerimonial terrestre, do ministério de Cristo e santuário celestial. Ela está comparando o santuário terrestre e santuário celestial. Ela não fala santuário terrestre. Ela fala... Está falando sobre o cerimonial terrestre. É a mesma metodologia que ela está usando na primeira citação que a gente leu. Ela está comparando e contrastando grupos, profetas e apóstolos, ambos grupos nobres. Aqui ela está falando sobre dois sistemas de santuário, santuário celestial e terrestre, que seria um sistema sacrificial. Mas ela não fala a palavra santuário terrestre ou sacrifício celestial. Ela está falando sobre, ali no final do parágrafo, sobre santuário celestial e cerimonial terrestre. Então, ela se refere ao Antigo Testamento como dispensação. Esses são o começo, uma das primeiras vezes que ela fala sobre isso. Agora eu vou ver sobre os próximos mais que ela fala, que não são os iniciais. Eu vou ler o livro Pamphlet, página 114, 6.1. Tá. O livro Pamphlet 1146, parágrafo 1. Na proclamação final do Evangelho, quando um trabalho especial deve ser feito para classes de pessoas até agora negligenciadas, Deus espera que seus mensageiros se interessem particularmente pelo povo judeu, que encontram em todas as partes da terra. Então, a introdução desse pensamento, desse parágrafo, é que existe um grupo particular no mundo que tem sido negligenciado. O Evangelho não foi dado a eles por uma razão específica. E ela está falando especificamente sobre o povo judaico. E eles foram negligenciados e uma atenção especial deve ser dada a eles na última geração. Como Deus espera que seus mensageiros se interessem particularmente pelo povo judeu que encontra em todas as partes da terra.
como as escrituras do Antigo Testamento são ministradas com o Novo, uma explicação do propósito eterno de Jeová. Ela continua. Então, ela fala sobre o Antigo e o Novo Testamento. E aí você pode ver que realmente ela está dizendo que Cristo é o Messias, o Salvador, e então que eles precisam aceitar o Antigo Testamento para aceitar o Novo. Ao verem o Cristo da dispensação do Evangelho retratado das páginas das Escrituras do Antigo Testamento e perceberem com que a clareza do Novo Testamento explica o Antigo, suas faculdades adormecidas serão despertadas e reconhecerão a Cristo como o Salvador do mundo. Espero que você pegue aqui que ela usa o termo dispensação cristã, a forma que ela conecta aqui é que a dispensação do Evangelho retratado das páginas das Escrituras do Antigo Testamento pode ser também vista nas páginas do Novo Testamento, explica o Antigo. Então, mesmo que ela não use a palavra dispensação para o Antigo, ela volta, ela faz uma comparação entre o Antigo e o Novo. O Novo é uma dispensação cristã do Evangelho e o anterior é uma dispensação prévia. E o contexto dessa passagem, então, seria a dispensação judaica. Nós vamos agora em 6MR 324, página 1. Essa citação é anterior, não tem em português. Eu traduzi da citação em inglês aqui. Paulo, em suas viagens, combinava missões domésticas e estrangeiras. Ele falou a metade do parágrafo. Agora ele vai começar ali. Agora ele está pregando os gentios diante de seu próprio templo e na própria presença de seus judeus. Paulo também não proclama aos judeus um Messias cujo trabalho é destruir a antiga dispensação, mas um Messias que veio para desenvolver a economia judaica de acordo com a verdade. Então, essa é uma passagem interessante. Novamente, eu não estou olhando para o contexto, mas eu gostaria de começar ali no início da passagem. Paulo, em suas viagens, combinava missões domésticas e estrangeiras. Agora ele está pregando aos judeus em seu próprio local de culto. Agora ele está pregando aos gentios diante de seu próprio templo e na própria presença dos seus deuses. Então, quando a dispensação que Paulo está dando ao Evangelho, ele vai para o mundo e ele está fazendo duas coisas aqui. Ele está combinando missão doméstica e missão estrangeira. Ele vai dos judeus nas sinagogas e também vai para os gentios no seu templo. Então, ele faz esse trabalho duplo. Agora, ele está pregando aos gentios diante de seu próprio templo e na própria presença dos judeus. Paulo também não proclamava aos judeus o Messias cujo trabalho é destruir a antiga dispensação, mas um Messias que veio para desenvolver a economia judaica de acordo com a verdade. O motivo que essa passagem é importante é que uma vez que os cristãos, como adventistas como nós, pensam que o Novo Testamento na verdade está ali para destruir o Antigo Testamento, as pessoas elas vão para o livro de Colossenses, capítulo 2, que fala sobre abolir todas aquelas regras e regulações de Moisés, não são mais válidas. Em muitas formas, que seria uma perda de tempo. Tem muitas discussões no Adventismo sobre a lei no livro de Gálatas. Você provavelmente está familiarizado com isso, com esse argumento que foi levantado na igreja em 1888, nesse período de tempo, onde algumas pessoas vão chamar que a lei de Gálatas, a lei cerimonial, e tem a lei moral também. Tem um argumento que acontece. A razão que esse argumento acontece é porque esse pensamento de que o antigo foi... o motivo é que eles acham que o antigo foi substituído pelo Novo Testamento. Você pode ver aqui que ela está comentando o trabalho de Paulo e você vai ver que não é o caso. Ele não veio para destruir a antiga dispensação, mas o que ele veio fazer é mostrar que o Messias veio para explicar o antigo e não destruir. Pelo menos nesse contexto aqui que ela está falando. Então ela fala mais um ponto aqui, que veio para desenvolver a economia judaica de acordo com a verdade. Então tem esse desenvolvimento da economia judaica, não uma destruição disso. É isso que ela quer demonstrar sobre o trabalho de Cristo nessa passagem particular. Em outra passagem, ela vai falar sobre a destruição da economia judaica, que Cristo ele destruiu essa economia e criou uma nova. Mas nesse aqui ela quer falar sobre o desenvolvimento de um
do desenvolvimento do antigo. Eu quero pegar nessa passagem aqui quando ela fala sobre desenvolvimento, uma progressão. Se você quer desenvolver algo, o que vem na sua mente? Eu gostaria de sugerir a palavra desenvolvimento, que está lidando com o conceito de melhorar. Quando você está desenvolvendo algo, você está melhorando, ou se torna melhor, se torna mais claro, se torna refinado, mais perfeito, se eu posso falar dessa forma. Dez MR 156, parágrafo 2. O Antigo Testamento, contendo as profecias da vinda de Cristo, agora é feito de pequena importância. Um clamor agora é o Cristo, Cristo. O Evangelho, o Evangelho. Então, nós já sabemos que o Evangelho não está conectado com o Antigo Testamento. O Evangelho é o Novo Testamento, comparando com o Antigo. É por isso que Paulo usa a dispensação do Evangelho. Mas o Evangelho é ensinado por toda a Bíblia. Mesmo que as pessoas falem sobre a distinção entre o Antigo e o Novo Testamento, você pode ver que esse pensamento foi desenvolvido aqui, como nós vimos em 6MR, quando ela diz que não é uma destruição do Antigo, mas uma perfeição, um desenvolvimento dele. Desde Gênesis até Apocalipse, o Evangelho é revelado em todas as profecias do primeiro advento de Cristo, como o Salvador dos homens. Todo ato da antiga dispensação de afastar os homens do pecado ou de lhes trazer perdão era feito com referência ao Salvador, que estava por vir. Então, a antiga dispensação é a dispensação antes que o Salvador veio. E no contexto aqui, é o primeiro advento do Salvador. Ele foi o ponto de partida pelo qual o homem seria exaltado. Então, esse foi o parágrafo 2. Eu quero ir para o parágrafo 3. Como Moisés viu esse ponto de partida desprezado e viu os judeus cegos por Satanás, se afastando de sua única esperança de salvação e clamando, afaste-se com Cristo. E como ele ouviu o mundo cristão na nova dispensação gritando, afaste-se com o Pai. Fora com a lei, ele ficou cheio de espanto. Os homens honraram a Deus desprezando a sua lei? Desprezando a sua lei. Então, novamente, eu não dei o contexto aqui, mas você vai notar que ao Moisés ver Cristo sendo desprezado e viu os judeus cegos por Satanás, se afastando de Cristo, como é que Moisés pôde ver isso se ele estava morto? O contexto dessa história, quando a gente vê que Moisés, ele é visto, Deus mostra para Moisés toda a terra, mas não apenas isso, mas é todo o plano de salvação. Deus mostra para Moisés todas essas coisas acontecendo. Não apenas no seu período de tempo, mas no primeiro advento, quando os judeus, eles rejeitam Cristo. E também numa nova dispensação, quando diz afaste de Cristo, afaste da lei. Então, essa nova dispensação seria um novo período de tempo que nós estamos vivendo. Basicamente, Deus e a lei, os 10 mandamentos. Então, o que eu gostaria de pegar aqui nessa citação é que ela fala sobre a antiga dispensação e a nova dispensação. A antiga dispensação é a dispensação da nação judaica e eles não querem se afastar de toda a sua bagagem, então eles vão rejeitar Cristo. Então, ela fala sobre os problemas da nova dispensação, ou a dispensação cristã. 20 MR 150.2. João, o discípulo amado, foi o escolhido para receber essa revelação.
Ele foi o último sobrevivente dos primeiros discípulos escolhidos. Sobre a dispensação do Novo Testamento, ele foi honrado com o profeta Daniel, foi honrado sobre a dispensação do Antigo Testamento. Então ela vai comparar duas pessoas. Você vê, vez após vez, que ela fala sobre essa técnica de comparar e contrastar, ensino sobre parábolas, ela está comparando dois profetas. João, que ela não está falando sobre que é um profeta, mas um discípulo amado, e ela está comparando com Daniel. E João está sobre a dispensação do Novo Testamento, e Daniel está sobre a dispensação do Antigo Testamento. E ambos são honrados por Deus. Foram honrados por Deus. MR 21 MR 98.8. 21 MR 98.8. Cristo não confinou seus trabalhos a nenhum tempo ou lugar especial. Frequentemente, ele ensinava na parte externa do templo, para que os gentios o ouvissem. Ele entrou no templo como um lugar que não era seu, devido ao seu esplendor. Neste templo, que em breve será o túmulo de uma dispensação que partiu, ele deve proclamar a verdade. Então, Cristo ensinou em diferentes lugares, mas ele também ensinou no templo. Quando ele ensinou no templo, era um templo lindo, grande, mas Cristo não entrou nesse lugar, ele não foi intimidado, na verdade, pela glória desse templo. Então, ela continua falando que esse templo, em breve, seria o túmulo de uma dispensação que partiu. Então, essa dispensação que partiu quer dizer uma dispensação morta, que seria a dispensação da nação judaica, ou do Antigo Testamento, a dispensação do Antigo Testamento. Então, nessa passagem, não é um desenvolvimento de dispensação, essa é a morte de uma dispensação. E o crescimento, o início de uma nova. Eu já vou citar mais uma referência. Estou checando minhas notas. Então, eu terminei essa sessão aqui, que seriam apenas algumas boas citações sobre um uso geral de como Ellen White usa a palavra dispensação. Você pode ver que é familiar a cada um de nós. Se a gente tivesse um estudo junto sobre a palavra dispensação, isso é como você entenderia isso. Não é nada novo, nada que não seja usual. O que eu gostaria de fazer agora, eu quero conectar a palavra dispensação com uma outra palavra que Ellen White usa. Então, tudo isso aqui é dispensação. E agora eu vou para algumas citações. Que eu vou conectar duas palavras juntos, dispensação e era. E o que nós vamos ver é que isso se torna um termo que equivale. Então, dispensação é igual a era. Então, se dispensação é igual a era, esse é um exemplo de um termo, uma metodologia que a gente usa que se chama repetir e ampliar. Então, a gente fala a mesma coisa, mas nós vamos explicar na segunda vez através de uma palavra diferente, através de uma forma diferente. Então, você pode falar dispensação ou dispensação, que seria repetir, mas nós vamos mudar a palavra dispensação para era. Se você vê, espero que você consiga ver que dispensação é igual a era nessas passagens. Essa é uma técnica de repetir e ampliar.
E se você está familiarizado com as regras de Guilherme Miller, e você viu o estudo, a apresentação desse estudo antes, que regra seria essa? Regra número 5. Isso seria a regra número 5. O que você está fazendo é permitir que a inspiração defina a si mesmo. Nós não vamos ver nenhuma fonte externa como concordância Strong, ou Webster, ou Fair, ou um dicionário secular para entender o que a palavra dispensação significa. A inspiração já vai nos dizer que quer dizer era. Esse é um exemplo trivial, mas eu penso que é muito útil para vermos que isso vai servir para nos mostrar que nós usamos esse conceito de dispensação por muitas vezes, por anos do nosso movimento. Mesmo que a gente não usava o termo em si, mesmo que a Ellen White não usa, mas ela se refere ao conceito de dispensação e ela também usa outras palavras que significam dispensação. E a palavra que a gente vai ver é a palavra era. Então, essa citação a gente vai ver no livro Grande Conflito, página 324. E essa citação está igual aqui em português. Grande Conflito 324, parágrafo 3. A profecia que mais claramente parecia revelar o tempo do segundo advento era a de Daniel 8,14. Até 2.300 manhãs e o santuário será purificado. Então, nós sabemos o contexto do que essa passagem está lidando. Seguindo suas regras de fazer as escrituras seu próprio intérprete, Miller descobriu que um dia na profecia simbólica representa um ano, Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Viu que o período de 2.300 dias proféticos ou anos literais se estenderia... Eu perdi aqui. Continua na citação. Então, a dispensação judaica, então, é a dispensação de um santuário terrestre, que ela diz aqui na citação. A gente já se referiu sobre isso em algumas das referências aqui, que fala sobre o sacrifício do ministério do santuário. Então, a dispensação dos judeus vai ser comparado à dispensação do santuário terrestre. Espero que você consiga ver o ponto que é feito aqui. 2.300 dias te leva para o passado, para o primeiro advento. E, portanto, o santuário ele vai ser purificado em Daniel 8,14 e não se refere ao santuário terrestre, porque ele não existe. Esse é o ponto que está sendo feito aqui. Então, isso está sendo referido a uma dispensação judaica. Continuando aqui, Miller aceitou a opinião geralmente acolhida de que na era cristã é a terra do santuário e, portanto, compreendeu que a purificação do santuário predita em Daniel 8,14 que representa a purificação da terra pelo fogo. Então, espero que você pode ver o que ela está fazendo. Eu vou ler novamente. E ela vai comparar dois períodos de tempo aqui. O período judaico, ou dispensação judaica. Então, ela fala sobre o período cristão e ela não fala sobre dispensação. Ela chama isso de era. Miller aceitou a opinião geralmente acolhida de que na era cristã a terra é o santuário. Ele lê um pouquinho antes disso. Então a gente tem aqui a dispensação judaica, que seria a dispensação do santuário, ou santuário da dispensação judaica. Esse é o antigo. Então tem um outro que seria a era cristã. E nessa dispensação, nessa era, a terra é considerada o santuário. Se você pode ver o que ela está fazendo aqui, comparando dois diferentes períodos, o período judaico e o período cristão, você vai ver que a forma que ela usa a palavra dispensação é a mesma forma que ela usa a palavra era, dispensação judaica e era cristã. Eu espero que você esteja de acordo que dispensação é a mesma coisa que era. Ela escolheu usar a palavra era para o cristianismo, para o período cristão, ao invés de usar a palavra dispensação.
Patriarcas e Profetas, página 330, parágrafo 2. Por esse brilho, Deus planejou impressionar Israel, o caráter sagrado e elevado de sua lei e a glória do Evangelho revelada por meio de Cristo. Então, aqui é só o pensamento de introdução. Enquanto Moisés estava no monte, Deus lhe apresentou não apenas as tábuas da lei, mas também o plano de salvação. Ele viu que o sacrifício de Cristo era prefigurado por todos os tipos e símbolos da era judaica. E foi a luz celestial que fluía do Calvário, não menos que a glória da lei de Deus, mas lançou tal brilho na face de Moisés. Então, eu só vou parar aqui para resumir o que ela diz. Ela fala que Moisés está no Monte Sinai, pegando, né, a lei de Deus, as tábuas de pedra. E ele não vai apenas pegar os 10 mandamentos de Deus, mas ele vai também ser instruído ou vai ser mostrado a ele o plano de salvação. Então, ele tem duas coisas ali, a lei e ele também recebe o plano da salvação. Então, o que é mostrado a ele, quando ele está falando sobre o plano de salvação, é que não apenas o sacrifício de Cristo, o Messias, mas também o sistema sacrificial. Então, tem inúmeras camadas aqui, né? A gente tem um plano de salvação que seria em 2 passos, e ela fala o sacrifício de Cristo prefigurado de tipos e símbolos. Então, a gente tem os símbolos, ou um cordeiro, e Cristo. Esse é o plano da salvação. Essa é uma coisa que foi mostrada a Moisés. E também foi mostrado a Moisés a lei. Os símbolos seria a era judaica. E foi a luz celestial que fluía do Calvário, não menos que a glória da lei de Deus, mas lançou tal brilho na face de Moisés. Então, quando ele desce, você vê que a face está brilhando com a glória de Deus. Não é apenas os 10 mandamentos que fizeram isso, é também o sacrifício do Calvário. Essa luz que ele vê é revelada a ele. É também o que produz essa glória que está refletindo no seu rosto. Então, é a lei de Deus e a luz do Calvário que causa essa experiência para Moisés. Essa iluminação divina simbolizava a glória da dispensação, do qual Moisés era um mediador visível, um representante do único verdadeiro intercessor. Então, aqui ela diz que essa divina iluminação era um símbolo da glória, da dispensação de qual Moisés era o mediador visível. Então, tem aqui uma dispensação onde Moisés é o líder e outra dispensação que seria a dispensação judaica. Ou a dispensação onde o sacerdócio de Arão vai começar a fazer seu trabalho, ou o começo da dispensação judaica, se a gente pode falar dessa forma. E você viu em vários estudos que a irmã Tess fez antes, que fala sobre o alfa e o ômega, o início e o fim do Israel antigo, começando com Moisés, terminando com Cristo. Isso seria chamado, então, de dispensação, pelo qual Moisés foi o mediador visível. Essa dispensação foi a era judaica. Então, ela se refere à era judaica e ela se refere à dispensação de Moisés. Ou o líder visível, a liderança visível que ele tem. Então, ela conecta a palavra dispensação com a palavra era. Ela usa isso como um sinônimo. Próxima citação, Review and Herald, 4 de janeiro. 1881, parágrafo 6. Essa também não tem em inglês.
Review Herald, 4 de janeiro de 1881, parágrafo 6. Muitos consideram essas demandas sobre os judeus muito acima do possível padrão de dever exigido de nós. Mas existem motivos para essa conclusão? Nossas vantagens são inferiores às dos judeus? Ou Deus tem sido menos benéfico conosco do que com eles? Você vai ver que ela está falando sobre dois grupos de pessoas e vamos voltar para onde nós começamos. Eu vou pegar a frase que eu quero que a gente veja. Os judeus e nós. Primeira frase. São as nossas vantagens inferiores às dos judeus? Então tem nós e os judeus. Ou tem sido menos benéfico, ou Deus tem sido menos benéfico conosco ou com eles? Então ela está comparando nós aos judeus. A gente pode ver isso nas primeiras 4 frases. Ouvimos ministros nas várias igrejas exaltando as bênçãos do Evangelho e representando a glória desta era como excedente em todos os aspectos da era judaica. Então tem essa era e a era judaica. Eles chamam a dispensação mosaica da escuridão e exaltam o presente como uma era de muito mais luz e privilégio. Nesse caso, Deus não nos responsabilizará por essas bênçãos aumentadas? Apenas na proporção dos presentes concedidos serão suas reivindicações sobre nós. Os pedidos de beneficência são menos numerosos agora do que na era judaica? Deve ser o contrário. Então ela vai comparar 2 grupos de pessoas, os judeus e nós, a dispensação judaica, a dispensação cristã, e ela vai usar dessa forma. Ela fala sobre essa era, a era judaica, a dispensação mosaica, a era presente e a era judaica. Vez após vez, ela vai se referir à palavra dispensação como era. A ela comparar. Vez após vez, você pode ver que em seus escritos ela usa a técnica de comparar e contrastar. Próxima citação, Review and Herald, 2 de março de 1886, parágrafo 4. À medida que o tempo passou da criação e da cruz do Calvário, como a profecia foi e ainda é cumprida, a luz e o conhecimento aumentaram muito. Mas não se torna crente em Deus ou na Bíblia derramar desprezo pela era que levou passo a passo ao presente. Na vida e na morte de Cristo, uma luz volta ao passado, dando significado a toda a economia judaica e tornando as antigas e as novas dispensações um todo completo. Então, novamente, ela vai usar a palavra era no passado, mas não se torna crente de Deus ou na Bíblia derramar desprezo pela era que levou passo a passo ao presente. Então, tem a era antiga e a era presente. O passado, então ela fala sobre a nova e a antiga dispensação. Ela vai pegar a palavra presente, passado, antiga dispensação, nova dispensação e a palavra era antiga. Novamente, ela usa esse conceito aqui de passo a passo, então há uma progressão. Eu gostaria que a gente visse que algumas vezes vai ter a morte do antigo e a vida do novo, e algumas vezes há uma progressão. Mesmo artigo, parágrafo 12. Embora nos regozijemos hoje que o nosso Salvador chegou, que os sacrifícios da antiga dispensação deram luz à perfeita oferta pelo pecado, não somos desculpáveis em mostrar desprezo por esse período. Aqueles que fazem comentários sobre a velha era judaica mostram que ignoram as escrituras e o poder de Deus. Entre as trevas morais das nações idólatras da época são vistos traços ardentes do grande eu sou. Suas saídas estão registradas nas páginas da história da Bíblia.
O que agora é necessário é a iluminação divina e um conhecimento mais inteligente das maravilhosas relações de Deus com o seu povo na antiguidade. Então, eu vou pegar algumas palavras e frases que ela usa. Ela usa a palavra hoje, que o nosso Salvador chegou. É dispensação antiga, a história bíblica, agora e antigo. Tem inúmeras referências onde ela continua usar essa ideia de usar a palavra dispensação e era. Eu vou para a Review and Herald, 18 de janeiro. – 1906, parágrafo 5. Você viu até agora que ela fala sobre o Antigo e Novo Testamento, ou Antiga Dispensação, Nova Dispensação. Eu gostaria que a gente visse aqui que ela vai desenvolver esse pensamento agora. Quão impressionante é o contraste entre os ambiciosos desejos de Salomão de se exaltar e a vida que o Filho de Deus viveu nessa terra. Então ela vai comparar duas pessoas aqui, Salomão em sua vida de luxúria e Cristo na sua vida simples. Então, Salomão tem ambições e de se exaltar, e a vida do Filho de Deus viveu nessa terra é algo completamente oposto, né? O Salvador da humanidade nasceu de uma família humilde em um mundo maldito pelo pecado. Ele foi criado na obscuridade de Nazaré, uma pequena cidade de Galiléia. Ele começou seu trabalho na pobreza e sem posição no mundo. Ele não procurou a admiração ou os aplausos do mundo. Ele habitava entre os humildes. Para toda aparência, ele era apenas um homem humilde, com poucos amigos. Assim, Deus introduziu o Evangelho. Então, quando fala assim Deus, ela vai comparar o método de Cristo de ministrar com o presente. A gente vai ver como ela vai fazer isso. Assim, Deus introduziu o Evangelho de uma maneira completamente diferente da maneira pela qual muitos julgam prudente proclamar o mesmo Evangelho nesta era. No início da dispensação do Evangelho, ele ensinou sua igreja a confiar, não na posição e esplendor mundanos, mas no poder da fé e da obediência. Então, quando a gente coloca isso tudo junto, a gente vê que Salomão está se exaltando, Cristo não está. Então, ela compara essas duas histórias. Cristo é humilde e simples, Salomão é o oposto completo disso. E o ponto que ela está fazendo aqui é que Deus introduz o Evangelho numa forma que é completamente diferente a forma pela qual as pessoas pensam que o Evangelho deve ser dado hoje, nessa era. E ela vai falar o mesmo Evangelho nesta era. Então, eu quero desenhar isso que ela está fazendo. Ela tem aqui Salomão e Cristo. E Salomão é cheio de si e Cristo não está cheio de si. Salomão é rico, Cristo pobre. Então ela diz: assim Deus introduziu o Evangelho de uma maneira completamente diferente da maneira pela qual muitos julgam prudente proclamar o mesmo Evangelho nesta era. Então, como que Deus introduziu o Evangelho? Agora ela vai falar sobre o Evangelho. Espero que você pode ver que o Evangelho ele vai ser dado em quantos passos? 2 passos, você pode ver isso? A introdução do Evangelho e o Evangelho sendo dado nessa era. Então, ele é dado em 2 passos. Essa é a introdução. E como que ela chama aqui? Esta era. Então, há uma distinção entre
a era que ela está lidando no presente e a introdução do Evangelho. Espero que você consiga ver isso. Assim, Deus introduziu o Evangelho de uma maneira completamente diferente da maneira que eu gostaria de dizer, né, no presente. No início da dispensação do Evangelho, ele ensinou sua igreja a confiar não na posição e esplendor mundanos, mas no poder de fé e de obediência. Então, eu vou colocar aqui, não mundano. Então, Deus nos disse aqui que o Evangelho e a introdução no início não foi através de princípios esplendor mundanos. Então, ela vai comparar aqui Salomão e Cristo, mal e ruim. Por que ela está fazendo isso? Porque ela quer comparar como o Evangelho ia ser dado. Quando primeiramente foi dado, ele não foi mundano, ele era bom. E como que o Evangelho, então, está sendo proposto a ser dado para as pessoas na era presente? Através de uma forma mundana. Então, a gente vai de mal ao bom e bom a mal. Se você viu apresentações sobre ensino sobre parábolas, você pode ver diretamente que aqui tem um espelho que foi colocado aqui e você pode ver como que ela compara essas duas histórias diferentes. Nós chamamos isso de um efeito de espelho ou um quiasmo. Então você pode ver isso bem claro aqui. E o ponto que eu gostaria que a gente pegasse aqui é que tudo isso, ela te fala o que é, ela diz que é no início da dispensação do Evangelho. Então, tudo isso é a dispensação do Evangelho. Mas ela vai dividir em duas partes. Ela vai dividir ao começo da dispensação e o fim. Que uma frase antes ela fala que seria o mesmo Evangelho nesta era. Então, ela vai usar a ideia de alfa e ômega. Mesma forma que nós usamos. Na verdade, nós pegamos tudo isso da inspiração. Toda essa metodologia foi emprestada da inspiração. É relativamente fácil de ver. Então, ela vai comparar como que deveria ser feito e como é feito agora. Tudo isso é uma única dispensação. Mas o que eu gostaria que nós víssemos é que o que ela chama de ômega ou fim, ela usa a frase essa era aqui. Essa é a última parte da dispensação do Evangelho. E essa é a primeira parte da dispensação do Evangelho, como ela diz, ou início, ou a introdução. Assim, Deus introduziu o Evangelho. Então, aqui é a introdução do Evangelho e essa era aqui. Que o que eu gostaria que a gente visse é que dispensação e era está sendo usado da mesma forma. Mesmo a dispensação do Novo Testamento ou a dispensação do Evangelho ou da graça, você tem a introdução, a parte introdutória, que eu vou chamar, como ela diz, de a parte presente ou esta era. Mesmo na dispensação do Evangelho, não é um período de tempo uniforme, singular. Ambos podem ser quebrados em partes. Espero que a gente possa ver isso. Tem muita forma de ver essa passagem, mas a forma que eu gostaria que nós víssemos é que você não tem apenas o Antigo Testamento novo, mas mesmo no Novo, a nova dispensação pode ser quebrada em partes. Então, quando nós falamos de alfa e ômega, não é um conceito que nós inventamos. Está bem aqui. Isso é apenas um exemplo de como Ellen White usa esse mesmo conceito que nós usamos vez após vez. Então, tem outras passagens, mas eu te dei 5 testemunhos aqui para dispensação e era. Então, a razão que eu quis fazer essa conexão, inúmeras razões, mas eu gostaria que nós
fôssemos para o Grande Conflito. Grande Conflito, página 343. E aqui ela vai falar sobre a palavra era. 343, parágrafo 1. Então, se você está familiarizado com esse tipo de metodologia, é isso que nós chamamos de texto-prova. Você você pega uma palavra e você conecta com outra palavra. Uma vez que você faz essa conexão, você pode pegar essa palavra conectada e ver como ela pode ser usada em outra passagem. Então, você pode pegar a palavra original e você pode substituir isso nessa passagem em particular. E a razão por que isso se torna significativo, obviamente, você pode ver como quando a gente for ler isso aqui. A obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo no passado. A experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. A razão pela qual essa passagem é importante para nós não é o primeiro parágrafo que a gente leu, mas o segundo. Mas o nosso ponto de referência é parágrafo 1. Mas a gente vai ler o 2 agora. Mas a razão, o contexto de por que essa é uma passagem importante é mostrada aqui. Parágrafo 2. Nenhuma verdade é mais claramente ensinada na Escritura do que aquela segundo o qual Deus, pelo seu Espírito Santo, dirige de maneira especial seus servos sobre a terra nos grandes movimentos que têm por objetivo promover a obra da salvação. Então você pode ver essa hierarquia aqui. Que vai de Deus ao Espírito Santo. E a frase que ela usa são servos. Servos sobre a terra. E para nós quer dizer humanos. Então Deus dirige seu Espírito Santo, dirige os seres humanos aqui na terra. Ela diz que não há verdade mais claramente ensinada na Escritura do que essa verdade. Essa é a verdade mais importante trazida na Bíblia. É o pensamento mais claro. Princípio mais claro ou ideia. Nenhuma verdade é mais claramente ensinada. Tudo que Deus faz, Ele vai fazer através dos seus servos na terra, através do Espírito Santo. A razão pela qual isso é importante, novamente, isso aconteceu já por muitos anos, mas tem uma relevância particular hoje. Porque nós estamos sendo acusados de seguir seres humanos, ao invés de seguir a Deus. É uma acusação que está sendo levantada de uma forma muito feia, eu penso. Essa é a ideia que as pessoas como você estão seguindo os seres humanos como eu, e as pessoas que estão seguindo Future for America não estão seguindo os seres humanos, mas estão seguindo Cristo. Então, há essa distinção sendo feita entre aqueles que estão seguindo aquele ministério, que eles estão seguindo Deus diretamente, e aqueles de nós que estão nesse movimento, que permaneceram, estão seguindo, na verdade, seres humanos. Mas essa frase claramente nos ensina que a verdade mais importante é claramente entendida nas Escrituras, que Deus vai direcionar o seu trabalho aqui na Terra através de seres humanos, agentes humanos. Se você vai ao primeiro parágrafo, você pode ver que a obra de Deus na Terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos.
Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do seu presente têm seu paralelo no passado, e a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Então, novamente, existem inúmeros pontos que a gente pode pegar do parágrafo 1. E aquele que a gente sempre faz quando a gente chega nessa passagem é essa ideia de que tem uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Então, uma reforma é um movimento religioso, que nós chamamos, através das linhas que nós produzimos, que são as linhas de reforma. Nós chamamos de linhas de reforma porque são movimentos religiosos. Novamente, nós estamos sendo acusados que nós somos mais um movimento religioso, mais um movimento político. E, novamente, isso é uma acusação sem base alguma. Próximo parágrafo. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes no presente têm seu paralelo no seu passado. A gente vai pegar a palavra aqui, paralelo, e nós podemos entender em conexão com a palavra parábola. A experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Então, eu só quero contar aqui que ela fala surpreendente semelhança em todas as grandes reformas. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Ela repete, e os movimentos importantes para a gente são paralelo no passado a terceira vez. E a experiência na igreja dos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. 4 vezes. Então, ela repete a si mesma por 4 vezes nesse primeiro parágrafo. Vez após vez, 4 vezes. Surpreendente semelhança. São sempre os mesmos. Paralelo. E séculos antigos. Eu dei 4 dessa ideia de repetir, mas o pensamento inicial diz que a obra de Deus na Terra apresenta século após século. Então, nós já vemos como Ellen White usa era e dispensação de forma igual. Então, o que eu gostaria de falar é que quando ela diz que a obra de Deus na Terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança, a gente pode usar também que pode ser, a gente pode colocar de uma dispensação a outra dispensação. Se você vai para todas essas passagens que nós lemos, o que dispensação se parece, você vai ver que a gente tem 2 conceitos. Um é um substituto do antigo para o novo. E a segunda ideia é a ideia de desenvolver. Então, tem 2 ideias, o substituto e uma progressão. E ambas ideias são exatamente o que a gente usa quando nós falamos sobre nossa verdade presente. Nós chamamos de progressão, repetir e ampliar. Se você já ouviu esse termo progressão ou repetir e ampliar, que todos nós temos, é esse mesmo conceito que está sendo usado aqui. O antigo vai ser substituído pelo novo. Isso é repetir e ampliar. Progressão significa que Cristo não vem para destruir. O Antigo Testamento, a economia judaica é uma revelação, um desenvolvimento de uma progressão do antigo para o novo. Então, ambos conceitos aqui são usados na palavra dispensação, como Ellen White usaria. Então, ela conecta a palavra dispensação com era. E agora a gente tem esses 2 parágrafos do grande conflito aqui, 2 parágrafos chaves. Um deles diz que tudo que Deus faz aqui na Terra, que é a mensagem de salvação, é feito através de seres humanos, de agentes humanos. O que nós chamamos disso hoje seria a procuração. Procuração significa substituir. Então, se você já ouviu a palavra guerra de procuração ou ouvindo as pessoas falando a palavra procuração, isso significa significa substituição. Deus poderia fazer o trabalho dele nessa terra, mas ele não fez. Ele escolheu fazer isso através de substitutos ou embaixadores, seres humanos fazendo o seu trabalho, pessoas que trabalham para ele. Então, esse é um cenário de procuração. É um substituto. Nós estamos tomando o lugar de Deus. E esse é o motivo porque existe uma grande discussão. Não estou dizendo agora no nosso movimento, mas na separação que
aconteceu. Quem você está seguindo? Você está seguindo seres humanos ou você está seguindo Deus? Então, se nós nos apegarmos na verdade, que se você quer honrar e obedecer a Deus, você tem que fazer isso através dos seus servos escolhidos, aqueles que Ele usa para direcionar o seu trabalho aqui nessa terra. E tudo isso está no contexto dessas histórias repetitivas ou esses padrões repetitivos, que nós vimos quatro formas de expressar isso no parágrafo 1. E ela diz todos no contexto de que o trabalho de Deus de uma era para outra era, ou de uma dispensação a outra dispensação, é sempre o mesmo. Então, isso é como Ellen White está usando o conceito de dispensação. É o mesmo conceito de era após era, e nós não mudamos nada disso. Então, nós vamos ter um intervalo agora e depois nós vamos continuar o nosso estudo na nossa próxima apresentação. Vamos orar? Pai Celeste, nós te agradecemos pela tua bondade, tua misericórdia, e nós oramos para que o Senhor nos direcione, nos guie, nos ajude a não nos confundirmos com várias vozes e acusações que estão sendo levantadas contra o seu movimento hoje. Ao meditarmos em sua palavra, nos ajude e nos ensine a sermos claros de que o Senhor está desenvolvendo do antigo para o novo e também está repetindo a si mesmo e ampliando sobre várias verdades que o Senhor nos ensinou no passado. Que sejamos fiéis a esses princípios. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.